Salve, salve, rapaziada! Apareci para fazer o react aí do Fute Paródias que saiu hoje. Teve um que saiu terça-feira também, mano, dos campeões estaduais, parte um. Acredito, né, que vai sair a parte 2 porque ainda tem alguns estaduais para serem resolvidos, inclusive o Paulistão, que para mim é o mais importante, o mais da hora. Então, quando sair a parte 2 eu já faço logo os dois de uma vez. Mas hoje saiu golaço de Vini Júnior, salva o Brasil contra a Colômbia. Então bora fazer o react dessa paródia e falar um pouco da seleção também, né, rapaziada? E é isso, bora lá, sem mais enrolações, 1, 2, 3 e play. Que sufoco, hein, Brasil? No início desse embate, pouca esperança, até que veio 1-0 com trans. Seleção escorrega e é gol deles, Dias é um saco, e quase na nossa morte, Vini liga o bate. Vini, on the best, liga o comando merengue, e o malvadão da Colômbia atravessou o tridente. Vini lembrou do nada que podia chutar pro gol, levou até um tadala, xixi, por ter dado show. Pra fugir capacete, na moral deu um recital, chora com D e Arnold Schwarzenegger, o gol da lateral. União Real e Barça, Vini, Rafa que doutrinou, mexe o ombrinho, passa que esse ano tem balão d'ouro. O Vini trouxe o plagueto e penal vindo do Real, se o jogo tava hard, mete o gol lá no final. Que não falta craque, abre o olho, seu Dorival. Abre o olho, Dorival. Brasil me encanta, nós vence. Olha dela, subindo, vai. Confesso com ansiedade pra batalha irmana, se bem que o Messi entregou pro nosso samba. Confesso não tinha entendido a ter, mas ficou claro. Isso é medo do bote do Cafu platinado. Messi tremeu para o Wesley, o Deus polivalente. Em Dorival abre o olho, Wesley titular urgente. Dori não dá mancada, bota o cara aí por favor. Acorda que a canalha tem o DNA de dar show. Contra a Colômbia, salvo pelo malvadão no final. Substituíram 7 só no trato do Dorival. Pode descer a porrada que isso é brasa, não tem terror. Só dá uma segurada se voltar o Ney, por favor. Poucos batem de frente se o astral tiver na moral. Se não faltar vontade eu ainda sonho com o Mundial. Dá pra sonhar, mano. Nunca dá tchau. Dá pra ganhar o Mundial, mas tem que demitir o Dorival. Brincadeira, rapaziada. Eu não concordo com isso. Só fiz essa brincadeirinha pra rimar mesmo, pra zoar. Porque eu acho que o Dorival tem que continuar, mano. Já que contratou o cara, né, pra seleção, ele tem que ser nosso treinador até pelo menos o final das eliminatórias. Porque a gente já começou a eliminatória com o Diniz, aí veio o Dorival. A gente tava numa posição complicada na tabela, conseguimos respirar agora. Eu acho que se contratar outro treinador agora, demitir o Dorival, pode deixar a gente até fora da Copa, mano. Porque se a gente perde 2 jogos aí, do jeito que tá a tabela ali, mano, a gente fica de fora da Copa. Então deixa o Dorival pelo menos até o final das eliminatórias. Eu continuo achando o Dorival um ótimo treinador e acho que ele consegue sim fazer um bom trabalho pela seleção. Mas ele precisa tomar decisões melhores, tanto dentro de campo ali, né, no estilo de jogo, quanto nos jogadores que ele coloca para jogar, tanto também nos jogadores que ele convoca, né? Porque eu acho que tem opções melhores. E é isso, eu acho que o Dorival é um treinador que ele pode sim fazer um bom trabalho, talvez precisa mais de tempo, até porque treinar seleção é diferente que treinar clube. No clube você tá no dia a dia ali, treinando toda semana, 4, 5 vezes por semana o seu time. Você tem 2, 3 jogos às vezes por semana, para você ver o teu time, a evolução, você sabe os jogadores que você pode contar, você tá ali no dia a dia com os caras. Na seleção não, na seleção às vezes você tem 2, 3 treinos por mês, às vezes a cada 2, 3 meses, quando a seleção fica sem jogar muito tempo. Então não tem como o treinador trabalhar muito bem desse jeito, né? Tendo pouco tempo para treinar o seu time e ele nem sabe quem vai ser o time que ele vai ter para treinar daqui 1, 2 meses, porque ele não sabe se os jogadores vão estar machucados, não sabe qual jogador vai estar em alta e qual jogador vai estar em baixa para poder ser convocado ou não. E aí ele tem que convocar um time ali, treinar 2 treininhos para jogar um jogo e aí todo mundo acha que o jogo tem que ser perfeito, sendo que é complicado também pro treinador, né, mano? Então eu acho que para defender o Dorival, eu acho que é complicado ser treinador de seleção, mas ele poderia fazer mais, ele poderia fazer melhor. Como outros jogadores também, né? Porque culpar só o técnico é fácil. Tem jogadores que poderiam fazer mais, né? Como o Vini Júnior, que quando arriscou, conseguiu fazer um gol ali que salvou a gente.
né? Então, já começando a falar do Vini, que eu quero só fazer uma crítica ao Vini Júnior, porque eu não vou ficar criticando os jogadores da seleção, porque o jogo foi a mesma coisa que a gente está vendo aí ultimamente, né? Não teve muita novidade, por isso que eu acho que o Dorival precisa mudar alguma coisa ali, tentar fazer diferente contra a Argentina, né? Porque a Argentina tá sem o Messi, a gente tá sem o Neymar, mas a Argentina sente muito mais falta do Messi do que a gente do Neymar. A gente se acostumou a jogar sem o Neymar. Faz quanto tempo que o Neymar não tem uma constância na seleção? Então acho que o Brasil pode vencer a Argentina, mas o Dorival tem que fazer algo diferente, né? E o Vini Júnior é o jogador que a gente espera. Só que o Vini Júnior, pela seleção, às vezes ele ramela muito, ele toma decisões erradas, dá uns passes forçados, volta muito a bola. É fominha, quer driblar ali no meio de 5, 6 jogadores, sendo que tem tipo 2, 3 jogadores livres. Então o Vini Júnior precisa tomar decisões melhores e entender que ele não é o craque que ele acha que é. Ele foi o melhor jogador do mundo, ele é muito bom, só que às vezes ele acha que ele é o Pelé, tá ligado? Assim, o que eu vejo, ele às vezes as marras que ele tem, né, mano, fazendo cera pra sair do jogo. Eu acho que tem que fazer cera mesmo, ainda mais contra time sul-americano que faz isso. Só que ele já tava pendurado, mano. Então ele fazendo cera pra sair do jogo, se ele toma um cartão, a gente fica sem o Vini pro próximo jogo contra a Argentina. Então ele tem que ter uma mentalidade mais madura, né, mano, em relação a algumas coisas e colocar o pezinho no chão quando ele tá jogando pela seleção. Porque uma coisa é ele jogar pelo Real Madrid. Lá ele é o protagonista. Na seleção ele ainda não mostrou isso. Talvez é isso que eu quis dizer, né? Não que ele acha que ele é mais craque do que ele é, porque realmente ele é craque. Mas o que eu quis dizer era isso. No Real Madrid ele é protagonista. Lá ele é o cara. Na seleção ele ainda não mostrou isso. Eu acho que o Rafinha é mais importante que ele dentro da seleção. Então ele tem que pôr o pés no chão ali, tocar mais a bola, arriscar, chutar pro gol. Ele arriscou e meteu um gol que salvou a gente, né? Tudo bem que a bola desviou, mas a gente tem que arriscar. E ele arriscou e foi importante nesse jogo. Mas o Rafinha, que fez o gol de pênalti, para mim, mais importante do que ele. O Rafinha é um jogador que está se destacando muito, né, no Barcelona. Para mim, é o melhor jogador do mundo no momento, atualmente. A gente tem 2 jogadores melhores do mundo no nosso ataque, mas falta um centroavante, que é a questão também que eu queria falar. A gente tem algumas carências na nossa seleção. Começando pelo centroavante. A gente não tem um centroavante de confiança. João Pedro, a gente vai colocar o moleque para jogar, tá ligado? O Endrick, mano. O Endrick é o cara que eu espero que seja nosso 9 na Copa do Mundo. Espero que até lá, ou ele saia do Real e tenha oportunidades em outro time, ou ele tenha mais oportunidades no Real, porque o Endrick é o único que eu imagino jogando a Copa do Mundo com a camisa 9, porque não tem outro, né? Pelo menos até agora. Pode ser que surja aí do nada, ou então algum jogador se destaque muito, né? O Yuri Alberto aí, que a galera pede na seleção. Eu acho palhaçada, né, mano? A gente já vê alguns jogadores na seleção que eu falo, mano, esse cara que tá na seleção. Ver o Yuri Alberto na seleção vai ser complicado. Mas, enfim, eu acho que o Endrick pode ser esse camisa 9, porque a gente precisa, mano, de um camisa 9 ali. A gente tem 2 pontas muito bom. Se tirar o Vini, entra o Savinho. Se tirar o Rafinha, pode entrar o Antony, que tá destruindo no Betis. Sem falar em outros jogadores também que jogam pelas pontas. A gente tem muito jogador bom pelas pontas, mas a gente não tem um centroavante. Meio campo também, a gente tem ótimos segundos volantes. Mano, o João Pedro de segundo volante, eu acho muito... João Pedro não, o João Gomes. Ele pode fazer primeiro volante ali também. Todos podem fazer. Esses que eu vou citar, né? João Gomes, o Bruno Guimarães, que também é muito bom jogador. Eles podem fazer ali a função de primeiro volante, mas para mim eles são segundo volante. Para mim eles jogam muito melhor de segundo volante. Talvez o único primeiro volante assim que tem na seleção hoje que eu confio, né, dessa seleção, pelo menos que jogou contra a Colômbia, não que eu confio, mas que eu acho que se for para colocar alguém ali para defender, para proteger a zaga, eu acho que é o André. Mas às vezes também, mano, ver o André com a camisa da seleção dá uma decepcionada, porque apesar dele ser muito bom jogador, mano, eu penso nos jogadores que eu já vi na seleção e aí vejo o André lá e falo, mano, nossa, o cara tá jogando na seleção hoje. Mas enfim, o André é muito bom e eu acho que ele talvez seria um dos melhores primeiros volantes que a gente tem. Mas eu acho que tem um jogador que, se tiver bem fisicamente, pode ser convocado e pode ser importante, que é o Pablo Maia. Ah, vai falar que eu sou clubista porque ele é do São Paulo, mas não, mano, o Pablo Maia é muito bom jogador. Há 2 anos atrás aí, fizeram uma pesquisa, um estudo, e ele ganhou como o melhor primeiro volante do mundo, da categoria, da idade dele ali, desbancando até o Camavinga e outros jogadores que jogam em times gigantes da Europa. Então, assim, não sou eu que tô falando, mano. E eu vejo muitas pessoas falando do Pablo Maia. O Pablo Maia é muito bom, primeiro volante. Eu acho que ele é um dos melhores que a gente tem atuando no Brasil. Então, eu acho que seria legal convocar ele, né? Dar uma chance. Ele já teve uma chance, né, pela seleção, mas acho que seria legal testar ele para a Copa do Mundo, jogador jovem, né? E para não ter só o André ali, só algum outro jogador também que pode aparecer para fazer essa função de primeiro volante, né, mano?
Porque, como eu falei, segundo volante a gente tem muitos. Talvez um meia centralizado a gente não tem, mas dá para usar o Rodrigo, né? Se o Neymar não estiver disponível, porque o Neymar é uma incógnita, que é outra posição também que me preocupa, né? A questão do meio amador ali, era o Paquetá em alguns momentos, eu não gosto do Paquetá, ainda bem que foi banido. Não ainda bem, mas podia ser banido só da seleção, continuar jogando nos times, que é um bom jogador o Paquetá, não desejo mal do cara, mas na seleção ele podia ter sido banido só da seleção, né? Porque eu não gosto muito do futebol dele, apesar de às vezes ele fazer jogos bons, né? Mas é isso, aí a gente tem ótimos zagueiros, né? Tem o Marquinhos mais experiente, a gente tem, mano, o Gabriel Magalhães, o Murilo, o Beraldo, sem falar em outros jogadores também que a gente tem na zaga, que são jogadores altos. Então, acho que. Jogadores altos e bons. Então, acho que na zaga não é um problema. Goleiro também a gente tem muitos. Aí o Dorival vem e convoca o Everton, mas não vai jogar, beleza. Mas, mano, o Everton tá de sacanagem, né? E lateral, que é o maior problema também, eu acho que a gente tem na seleção brasileira, né, mano? A gente não tem lateral esquerdo. O Arana, não sou muito fã do futebol do Arana, apesar de achar ele muito bom. Na seleção, acho que não. Não sei, mano. Não gostaria de ver o Arana jogar na Copa do Mundo, né? Como titular, como lateral esquerdo titular, mas ele é o melhor que a gente tem. Não tem outro lateral esquerdo, mano. Infelizmente. E na lateral direita também é a mesma coisa, mano. Era o Danilo. O Danilo me irritava demais, mano. O Danilo é muito ruim. Aí agora eu sei que tem vários flamenguistas que vai falar que ele é bom só porque ele tá no Flamengo. Mas há 3 meses atrás, esses flamenguistas estavam falando também que o Danilo era horrível. Então, se alguém for falar que o Danilo é bom aí, eu vou ignorar. Mas, graças a Deus, surgiu o Wesley, mano. O Wesley chegou e na estreia dele jogou poucos minutos, mas foi muito bem, mano. Gostei muito da atuação do Wesley. Acho que ele pode ser muito importante, sim, para nossa seleção e acho que ele pode resolver esse lado direito aí, essa lateral direita. A gente só precisa agora de um cara na lateral esquerda, mas por enquanto dá para ir com a Arana, entendeu? Então, acho que é isso. O Dorival tem opções melhores. Por exemplo, se o Danilo tivesse bom, ele ia ter colocado o Danilo e não ia ter dado chance pro Wesley, tá ligado? Então, assim, o Dorival tem boas opções e não usa. Ele tem outras opções para convocar também, mas não convoca. Então, às vezes, nosso time pode melhorar e o Dorival pode fazer um melhor trabalho tanto na convocação quanto na escalação e tanto também quanto no jogo, dentro do jogo, né? E é isso que eu tenho para falar. Eu acredito que nós pode ganhar da Argentina, nós pode. A gente pode sim, podemos ganhar da Argentina. Como eu falei, a Argentina sente muito mais falta do Messi do que a gente do Neymar, mas a Argentina é um time que já está muito mais bem entrosado, um time muito mais bem treinado, tem jogadores muito importantes também, é difícil, mas acho que dá para ganhar. E é um bom teste aí pra gente ver, né, mas a gente tem alguma chance de ganhar a Copa do Mundo, porque eu não tenho muita esperança de ganhar a Copa. Eu acho que dá para se iludir, mas vamos ver até lá o que acontece, né, rapaziada? Deixa o like aí, se inscreve no canal, quero saber a sua opinião também sobre tudo isso. Tamo junto, é nóis, valeu!